As vestimentas de redenção. Repita comigo. As vestimentas de redenção. E o texto que nós vamos utilizar encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 7 e depois o versículo de número 21. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer das frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E agora o versículo de número 21 diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Podeis assentar, queridos. Amados, a preocupação de Deus sempre foi e sempre continuará sendo, desde o princípio da criação, desde o jardim do Éden, de manter a glória da criação dele, a coroa da criação dele, vestidos. Por quê? Enquanto eles estavam com os seus olhos espirituais fechados, os seus olhos naturais estavam abertos. Portanto, eles estavam vestidos no espiritual, apesar de estarem nus no natural. Mas eles não tinham esta consciência de que estavam nus. E aí, a tentativa, e sempre foi esta, feita pelo homem e pela mulher, de cobrir a sua nudez com as folhas, para que o pecado pudesse ficar aparentemente coberto, foi uma desculpa tão pior ou igual ou inadequada quanto o pecado que eles cometeram, que foi o pecado da desobediência.
E foi então a partir daí que eles tiveram os seus olhos, primeiramente espirituais, abertos. E, consequentemente, os olhos naturais foram abertos. E as folhas de figueira, elas representam hoje, para nós, aquelas frágeis ideias que muitos têm das falsas religiões, na tentativa até mesmo de fazer a expiação do pecado, mas somente Deus é que, na verdade, pode preparar a vestimenta adequada. E é somente Deus é que, na verdade, possui o modelo, vamos dizer assim, da redenção. E que pode vestir o homem e a mulher com as vestimentas apropriadas para o ambiente pelo qual nós estamos sendo preparados, que é a morada eterna que encontra-se no paraíso celestial. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o que nós observamos? Como nós já dissemos aqui, qual foi a consequência da desobediência do pecado? O pecado deixou e deixa o homem despido, envergonhado, diante do Deus que é santo, do Deus que é todo poderoso. Mas por causa da sua infinita misericórdia, o nosso Deus fez então vestimentas de peles, e pressupõe-se, segundo os estudiosos e segundo a tradição, que o Senhor, ele sacrificou naquela época aquilo que nós chamamos cordeiros. Ele tirou aquela pele do cordeiro e fez então as vestimentas para que Adão e Eva pudessem cobrir a sua nudez e, consequentemente, não perceberem mais que eles estavam nus. Ou seja, até aquele momento, Deus estava de alguma forma já mostrando para eles, apontando para eles, que aquilo era uma situação momentânea, mas que já estava apontando para o sacrifício maior que viria a ser concretizado lá no Calvário. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos também até alguma base para isto. Por quê? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, nós lemos lá que está escrito: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha aí, desde a fundação do mundo. E nós então entendemos que quando Deus providenciou as vestimentas de redenção humana, Jesus Cristo, sim,
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 29. E através de Cristo, então, Deus proveu e provê as vestimentas da nossa redenção. E aí você poderia estar se perguntando, mas como é essa vestimenta? Se eu não consigo ver, se nós não conseguimos vê-las, nós conseguimos ver as vestimentas naturais. Hoje, nós andamos vestidos com roupas naturais, mas nós, pelo fato de sermos filhos de Deus, temos uma vestimenta que é espiritual. Eu fico vendo que em algumas situações que eu vou rapidamente citar, por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 11, nós vamos ver que Jacó, que foi um dos patriarcas, ele previu que Judá lavaria as suas vestes no vinho e no sangue de uvas. Ou seja, profeticamente falando, da onde veio Jesus Cristo? Ele veio da tribo de Judá. E quando nós lemos lá esse texto, diz lá o texto, ele amará, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Olha aí, e ele diz lá, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa. Você já leu lá o que está escrito? Ele diz que vai lavar a sua capa aonde? Você já viu isso? Ele lavará a sua capa em sangue de uvas. E para nós sabemos que o vinho, ele é o quê? Ele é o símbolo do sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Você pode dar glória a Deus? Lá no livro de Apocalipse também, no capítulo 5, no versículo 5, diz lá, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Olha aí, você pode dar glória a Deus? Ou seja, e quando nós procuramos ver, ele fala também das vestiduras, porque é no seu sangue que as nossas vestiduras espirituais, elas foram lavadas. Em Apocalipse lá, no versículo 22, no versículo 14, você vai ler lá, bem-aventurados. Quem lembra desse texto? Aqueles que lavaram as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, quando nós partimos deste mundo, né, o que comumente acontece?
quando uma pessoa morre? Nós pegamos, colocamos essa pessoa, o corpo da pessoa, num caixão, vestido com roupas naturais. Mas essa roupa natural, ela vai para o pó. Assim como o corpo se transforma no pó. Quando fazem as exumações, né, dos cadáveres, muitas vezes, né, a pessoa olha lá, a roupa natural, ela fica. Ela não se desfaz totalmente. Mas ali só fica aonde existia um corpo que se podia se visualizar. Agora ele se transformou num pó, só ficou o esqueleto e não ficou nem a alma e nem o espírito. E se aquele que foi enterrado já tivesse lavado ou lavou as suas vestes com o sangue de Jesus Cristo, no momento em que ele se desprendeu do corpo, a sua alma e o seu espírito, com uma veste que não perece, já está reinando com Deus. Porque foi por isto que Jesus veio, para que nos desse vestimentas novas. Uma veste que ela não é visível aos olhos dos homens, mas ela é visível aos homens, no caso assim, ela é visível àqueles que são espirituais e que sabem que tem essa vestidura. Mas eu fico vendo uma outra coisa tremenda. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 10, Deus, ele ordenou ao povo que se purificasse e lavasse as suas vestes. A palavra de Deus diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. É claro que aqui Deus estava falando das vestes naturais, porque na verdade as vestes do povo, elas estavam sujas. Deus, ele não gosta e não admite que as nossas vestes estejam sujas, porque o reflexo nosso, aquilo que você é no espiritual, é o reflexo do natural. E eu fico vendo aqui que a preocupação sempre de Deus foi com as vestes, e é com as vestes, e são com as vestes. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 132, no versículo 16, ele faz uma promessa lá. E sabe qual é a promessa que ele faz? De vestir com as vestes de salvação os seus sacerdotes. Olha que coisa linda. Está escrito lá: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Às vezes nós nos esquecemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Senhor nos faz ser sacerdotes. Você sabia disso? E aí é que cabe a grande pergunta: será que eu estou vestido
ou eu estou nu diante do Senhor? Eu não posso ficar nu, você não pode ficar nu. Nós sabemos que o Senhor, assim como Ele se preocupou lá no paraíso, em vestir Adão e Eva, Ele tirou as vestes que Adão e Eva tinham feito e matou, sacrificou um animal para vesti-los de pele. O Senhor também um dia sacrificou o seu Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que através do seu sangue nós pudéssemos então ter as nossas vestes espirituais limpas e sermos revestidos por estas vestes. Amados, eu fico vendo que em quase toda a Escritura, textos falam de vestes. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, nós vamos ver que há um chamado, vamos dizer assim, a um alerta, a uma exortação, para que nós venhamos a manter as nossas vestes sempre alvas. O que é manter as nossas vestes sempre alvas? Sempre brancas. Alvo é branco. E aí está escrito lá: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo, aleluia, sobre a tua cabeça. A Bíblia não diz que as nossas vestes, elas têm que ficar alvas somente dentro da igreja. As nossas vestes, em todo tempo, têm que ser alvas. E as nossas vestes espirituais, só existe um alvejante que as mantém alvas, é o sangue de Jesus Cristo. No natural, nós pegamos as nossas roupas naturais, colocamos as nossas roupas naturais dentro de uma máquina de lavar roupa e colocamos os alvejantes, não é verdade? Os amaciantes, para que quando acaba a lavagem e que se coloque lá para secar, ela esteja na sua cor mais alva e mais cheirosas. Mas as nossas vestes não precisa ser colocada numa máquina, porque as nossas vestes, elas já estão lavadas, elas já estão purificadas, elas já estão alvejadas, e elas já estão com o perfume de Cristo. Então, é necessário cuidarmos destas vestimentas, destas vestes, porque como nós lemos lá, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que não permite que as nossas vestes fiquem sujas é a unção do Espírito Santo, que é derramada todo dia sobre a nossa cabeça. Agora, o que eu acho maravilhoso nas Escrituras é que os profetas, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, você já viu que coisa linda o que o profeta Isaías, está escrito lá no capítulo 61, no versículo 3,
ali tem uma promessa. E essa promessa é de vestir o seu povo. Você sabia que nós temos vestes de louvor? A nossa veste espiritual, ela também precisa ser vestes de louvor. Olha o que está escrito lá. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, aleluia, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, aleluia, carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você tem vestes de louvor, então dá glória a Deus nessa manhã. Oh, dê glória, exalte, bendiga, porque, amados, as nossas vestes de redenção também são vestes de louvor. Oh, meu irmão, vocês podem estar angustiado, você pode estar triste, mas quando vem a palavra de Deus e faz você lembrar que você tem vestes de louvor, aleluia, aleluia. Meu irmão, quando você glorifica a Deus, quando você exalta a Deus, a mancha do pecado desaparece. Porque o que o diabo ele tenta fazer toda hora, todos os dias, na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Ele tenta jogar lama. Ele tenta manchar essas vestes. Certa vez, um dia, uma profeta de Deus me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. Ela disse para mim assim: pastor, quando jogarem lama no irmão, não tenta limpar na hora, não. Deixa a lama secar. Porque depois você só faz assim, ó, assopra e a sujeira vai embora. Sabe, irmãos? Porque o diabo tenta sujar, macular a sua imagem, que é natural, mas ele se esquece que debaixo do homem, da mulher que é natural, está um homem e uma mulher que é espiritual, que foi e sempre será lavada, redimida pelo sangue de Jesus, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Não se abata, não fique triste. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa. Nós vamos pregar hoje à noite, neste domingo, uma mensagem que eu creio que vai mudar a sua vida. Você vai ter o entendimento do que é a verdadeira Páscoa. Essa mensagem é uma preparação para a noite. Mas eu quero te dizer mais algumas coisas a respeito das vestes espirituais.
Quando nós vamos ver lá o texto que nós encontramos no livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 3, no versículo 4, nós vamos ver que um sacerdote, uma vez, ele estava com as suas vestes sujas, e eu estou falando de Josué. Quando Deus viu que as vestes sacerdotais estavam sujas, Deus providenciou logo trocá-las e apropriá-las para que aquele homem fosse verdadeiramente um homem de Deus. E eu quero te dizer, você é um homem de Deus? Se o mundo está querendo sujar as suas vestes, ou você está achando que as suas vestes estão sujas, hoje é o dia que Deus vai fazer com você o que fez com Josué. Você já viu o que está escrito lá em Zacarias? Ele diz assim: tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Oh, meu irmão, o diabo tem manchado as vestes de muitos homens que são de Deus. Mas eu creio que isto também hoje é uma palavra profética que você está recebendo. Se você que está aqui hoje, meu irmão, está sendo acusada pelo diabo, hoje é o dia, aleluia, de Deus vestir você com as vestimentas de redenção. Assim como Ele fez passar a iniquidade de Josué, Ele vai fazer passar também a tua iniquidade, vai te vestir com finos trajes, para que o diabo seja envergonhado, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Oh, querido, eu quero agora trazer a palavra. Eu quero trazer a palavra hoje um pouco para o lado escatológico. Nós sabemos que nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Ela está aí à porta. A igreja do Senhor vai ser tirada, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Você pode dizer amém? Mas eu quero te dizer que há uma palavra para os crentes que não contaminam ou que não contaminaram as suas vestiduras. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós andaremos com uma roupagem branca com Cristo Jesus.
Você já viu o que é que está escrito? A palavra que Deus deu para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Você pode dar glória a Deus? São dignas. E aí, existe uma palavra também de esperança para aqueles, muitos crentes se acham perdedores, mas esta manhã Deus também tem uma palavra para a tua vida. Lá no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 3, no versículo 5, na sequência, ele diz lá que o crente vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum terá o seu nome apagado do livro da vida. E o texto, na sua íntegra, está escrito lá: o vencedor será assim vestido de vestiduras sujas? Não. Vestiduras que? Brancas. E de modo nenhum, olha só que maravilha, apagarei o seu nome do livro da vida. E ele diz mais: pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você já parou para você pensar que quando Deus nos veste com as vestiduras de redenção, Ele pega o nosso nome, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e da boca de Jesus Cristo Ele diz para o Deus Pai: ali está mais um que aceitou ser vestido com essas vestiduras. E de maneira nenhuma, quando Deus escreve, está escrito. O dia que Ele escreveu o meu nome, o dia que Ele escreveu o seu nome, o dia que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, ninguém pode mais apagar, porque o que está escrito, está escrito. Aleluia! Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Então essa vestidura de redenção dá a você o passaporte para entrar pelas portas da nova Jerusalém celestial. Você pode dar glória a Deus aí? E aí, amados, eu quero falar uma coisa aqui que muitas pessoas às vezes não sabem. Você sabe que nós somos a noiva de Cristo? A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Diga assim: eu sou a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo, né? Porque nós estamos sendo preparados para ter uma vestidura diferente. A noiva de Cristo, ela será vestida, sabe de quê? Linho, mas não é qualquer linho não, é linho finíssimo.
E além de ser um linho finíssimo, esse linho, ele é resplandecente e puro. Que veste maravilhosa, hein? Você pode se imaginar assim, olhando. Antigamente, né? Os nossos pais, os nossos avós, né? É difícil hoje você encontrar, né? Alguém vestido de linho, né? É caro, né? Do natural, né? Linho é caro, né? Então, às vezes você lembra lá do seu pai, do seu avô, que vestia aquele terno de linho branquinho. Quando saía assim, o sol batia, né? Brilhava. E tinha gente que botava até o sapatinho branco, né? Ficava todo branquinho. Mas as vestes espirituais, elas são mais lindas do que estas. Você já viu o que está escrito lá em Apocalipse 19:8? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo, você sabe o que é o linho finíssimo hoje? Que a Bíblia diz? São os atos de justiça dos santos. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Você tem uma veste espiritual, mas quando você faz um ato de justiça, a sua veste, ela se torna uma veste de linho finíssimo. O crente não pode ser injusto. E às vezes nós não atentamos para aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, as nossas vestes de redenção, elas têm que estar na íntegra perante o Senhor. Foi por isso que quando Adão e Eva quis cobrir a sua nudez com as folhas de figueira, aquilo não tinha valor. Então foi por isso que Jesus veio para morrer, derramar o seu sangue, ser colocado dentro do túmulo na sexta-feira, mas quando chegou o domingo, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o corpo de Jesus Cristo, segundo a tradição, foi enrolado, foi colocado especiarias. Mas no terceiro dia, quando chegaram no túmulo, no domingo pela manhã, os guardas já não estavam lá. O túmulo já estava aberto. E eles não encontraram mais o corpo. Só os panos enrolados. Porque aqueles panos não poderiam estar desenrolados se alguém tivesse roubado o corpo. Mas aqueles panos que enrolaram o corpo de Jesus foi o sinal também que ele nos vestiu e nos vestirá sempre com vestes de redenção. Porque quando nós sairmos daqui,
essa roupagem natural não vai nos acompanhar, mas as vestiduras da nossa redenção estarão sempre conosco. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para você o seguinte: antes de eu falar, eu quero fazer uma pergunta. Você já lavou ou alvejou as suas vestimentas no sangue do Cordeiro? Quem já lavou? Quantos já lavaram aqui as suas vestes? Tenha certeza que as suas vestes estão lavadas, redimidas? Quantos têm as vestes de redenção aqui? Você tem essa veste? Então, só serão redimidos aqueles que já lavaram e alvejaram as suas vestimentas no sangue de Jesus Cristo. E quem faz isto é feliz. Quem não faz é infeliz. Mas pastor, é preciso isso? Sabe por quê? Você já viu o que está escrito lá em Apocalipse? Capítulo 22, lá no versículo 4, diz assim: bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem, olha aí, como eu disse agora há pouco, na cidade pelas portas. Vamos concluir. Amados, não deixe nunca mais o diabo mostrar que você está nu, porque você não está nu. O diabo tenta tirar as vestimentas espirituais. Ele só consegue fazer isto se você se afastar da presença de Deus. Aí você vai perceber que você está nu, porque aí o pecado vai sujar não somente o seu exterior, mas como o seu interior. Então nós devemos permanecer vestidos, a fim de que quando vier o Senhor, aleluia, Ele não nos encontre despidos, Ele não nos encontre nus. E eu estou dizendo isso espiritualmente. E eu concluo fazendo menção ao texto que está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. E o que está escrito lá, pastor? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Hoje é dia de você olhar para dentro de você e perguntar neste dia: Senhor, aonde as minhas vestes, que são vestes de redenção, possam estar sujas? Será que o diabo conseguiu sujar? Será que o diabo conseguiu te enganar? Será que você está pensando que praticando as coisas que o mundo pratica,
as suas vestes vão continuar limpas? Não. Eu quero pedir para você nesta manhã que você agora faça uma reflexão. Pergunte a Deus nesta manhã se você, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas palavras, não tem trazido para as suas vestes, que são vestes, ou pelo menos devem ser vestes de redenção, alguma sujeira. Mas se você encontrar, lembre-se de uma coisa: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Arreie a sua cabeça, porque eu vou orar agora. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, e nós não podemos, Deus, deixar que as nossas vestimentas sejam, Senhor, sujas, porque um dia elas já foram limpas, elas já foram lavadas pelo teu sangue. Meu Deus, esta vida que não compreende a essência disto, Senhor, que tu possas nesta manhã alcançá-la, fazer com que ela reconheça que ela precisa fazer o caminho de volta, fazer o caminho, aquele mesmo caminho, Senhor, que aquele filho pródigo fez, porque, Senhor, ele tinha, Senhor, dentro da casa do pai, a herança, mas ele preferiu, Senhor, sair da casa do pai, ele preferiu sair da companhia do pai, e conviver com os amigos, e lá ele gastou tudo aquilo que era a herança dele, jogando tudo fora. Mas Deus, chegou o dia em que ele lembrou que na casa do pai ele tinha, Senhor, todas as riquezas, e ele olhou para as suas vestes naturais, ele olhou para ele mesmo, e ele viu que ele não estava somente sujo no exterior, mas que ele precisava tomar a decisão. E a melhor decisão que ele tomou foi voltar para a casa do pai, para conviver com o pai em alegria, em harmonia, e também ter de volta, ter de posse novamente aquele anel que o pai estava guardando, aquele anel que era a aliança que o pai nunca deixou de acreditar que ele voltaria. Oh Deus, faz esta obra hoje, Senhor. Se tem filhos, se tem filhas, se tem servos, se tem servas, Senhor, que estão sendo, Deus, acusados, acusadas, Deus, maior é aquele que está em nós. Dá poder, Senhor, a estes, para que eles possam, Deus, Pai, tornar a ter as suas vestes limpas, como Josué teve. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um deles. E eu te peço isso, Deus, crendo, agradecido, sabendo que tu sempre nos ouve. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Fala para o seu irmão assim: cuidado. Cuidado com as suas vestes, porque estas vestes são as vestes de redenção. Amém?